amigas! Hey babes, que esse maravilhoso canal, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu já queria falar há algum tempinho aqui no canal. É uma tendência, vamos dizer assim, né? Agora virou tendência, mas isso sempre persistiu. Tipo, eu lembro da época do Tumblr, então eu já conheço essa tendência, essa estética há muito tempo. E aí eu já queria trazer aqui pro canal. Eu falei, cara, como é que eu vou trazer aqui pro canal? Então eu peguei as informações que a gente mais precisa pra saber sobre isso. E vamos fazer esse vídeo, né? Let's get it. Eu vejo muitas pessoas falando sobre essa estética, na verdade, entrando nela e não apontando os erros, sabe? Apontando o quão isso é prejudicial. Então, no vídeo de hoje, nós vamos bater um papinho sobre Pretty Wanna Cry. 'Cause I pretty wanna cry. Recentemente, as redes sociais foram bombardeadas por uma nova tendência. A garota chorando. Nisso, romantizando um rosto feminino vulnerável. Isso dá mais fama para esses padrões de beleza impossíveis que priorizam a perfeição na liberdade de expressão emocional. Então isso quer dizer que eu não posso, por exemplo, chorar descabelada, entendeu? Com o nariz fungando. Eu não tenho mais liberdade para chorar como eu quero. Na era vitoriana, onde magreza e palidez ecoavam os sintomas da tuberculose, as mulheres dessa época se esforçavam para parecer pálidas e vulneráveis, delicadas. Os ideais de beleza daquela época eram visualmente idênticos aos sintomas, aos sinais da tuberculose. Chegavam a colocar perfumes, ácidos nos olhos para ter aquele efeito brilhante, sabe? Olho brilhante, cintilante. A ideia de uma menina fraca alimentava essa crença cultural de que as mulheres eram delicadas. Ainda hoje a TV e o cinema sustentam esses ideais de feminilidade, sabe? Chegando ao ponto de enfatizar que as mulheres são bonitas, as mulheres têm que ser bonitas em todas as fases da vida delas. Ainda mesmo assim, se tiverem doentes, sabe? Se tiverem uma doença grave. E aí veio esse movimento, né, de humanizar, né, de desrotular saúde mental e doenças mentais e tudo isso. Teve um movimento não só na questão de redes sociais, mas filmes, séries. Hoje em dia a gente vê muito em relação a isso, né? Só que no meio disso tudo acabou virando sensacionalista. Esse fascínio com o sofrimento contribui para a romantização da tristeza. E aí, quando uma tragédia acontece de verdade, tem essa questão de que a ilusão é quebrada, que aí vem a autoaversão. Essa tendência agora de maquiagem e tudo isso, na verdade está perpetuando essa ideia de que as mulheres têm que ser bonitas e controladas, que as mulheres têm que ser controladas emocionalmente. Eu sei que muitos, na verdade, têm a intenção de humanizar, de normalizar, sabe, a questão de expor emoções e tudo e tal. Mas aí tem essa questão de que tem que tomar cuidado com a glamorização, sabe, e com esse fetiche também, porque aí a gente cria só mais um padrão impossível para as mulheres. Quando eu disse que isso tem raízes, é porque eu acredito que a questão de imitar um rosto chorando, um rosto controlado emocionalmente e tudo isso, tem questões muito mais amplas, como por exemplo a pressão para sermos naturais e bonitas sem nada, sabe? Se você tá chorando, você tem que estar bonita chorando. Eu sou curiosa e eu gosto de ver, assim, quando surgem essas tendências, eu gosto de ver o que o pessoal tá falando nos comentários, né? As pessoas que estão consumindo daquele conteúdo, né? E eu percebi que várias mulheres estão incrivelmente tristes e chateadas por não se sentirem bonitas. E aí vem a questão da tendência. E aí vem a questão da tendência Pretty Wanna Cry, que elas falam que elas não se sentem bonitas chorando. E aí virou uma pressão agora. Com esse desejo desesperado de nos encaixarmos socialmente, é muito mais fácil que a gente realmente caia nessas trends e tal, e aí comece a romantizar a tristeza e dias cinzas
With your possibility. E aí, falando nisso, eu lembro quando eu fiquei deprimida igual a Bella de Crepúsculo, quando ela ficou in the possibility. E aí eu falei, cara, eu sou a Bella agora, entendeu? Eu não sei quantos anos eu tinha, entendeu? Mas era o que? Uma pré-adolescente? Depois daquilo ali eu comecei a romantizar a tristeza, tá ligado? Nesse pique aí de Crepúsculo, de Bella. Toda essa ideia de a dor nos torna mais forte e que o sofrimento é o caminho para o sucesso, umas coisas assim, sabe? O sofrimento por trás, o sofrimento é a razão por trás do sucesso de alguém. Tudo isso, gente, permite que a gente romantize, que a gente persista na tristeza, sabe? Que a gente já acha que tristeza faz parte, sei lá, da nossa personalidade. Como estudante de psicologia, gente, é claro, é óbvio que eu aprendo todos os dias que o mal do ser humano é não se expressar. Todo o trabalho da psicologia é fazer com que as pessoas, a sociedade, expressem as suas emoções, entendeu? Descarregue, entende? Mas quando a gente fala sobre essa persistência na tristeza e que a gente começa a achar que essa tristeza faz parte da nossa personalidade, não é pra glorificar, não é pra romantizar a tristeza, entende? Mas é pra expressar ela. Quando ela vir, tem que ser expressada. Essa estética, né, que é promovida pela maquiagem, mas também por músicas, decorre do medo de ser rotulado um feio chorando, né? Que aí as pessoas, a sociedade não vê isso como feminino. Um dos casos mais famosos é dos memes da Kim chorando, em que ela recebeu vários hates porque ela não era uma pretty wanna cry. Porque ela simplesmente só queria chorar. Ela não queria parecer bonita chorando, entende? Ela só queria expressar as emoções dela, né? E aí foi o maior hate, tipo, chamando ela de ugly cry, something like that. E não fica só no TikTok não, tá? Porque filmes e séries também tem essa ideia, né? Essa imagem perpetuada, né? Como Euphoria. Algumas das cenas mais famosas é a Cassie chorando na frente ao espelho, controladamente tentando, né? Aquela glamorização toda, tentando se arrumar ali enquanto chora. Lágrimas silenciosas, com brilho, bem úmido, cabelo perfeitamente, sem rímel escorrendo. Deve estar usando pouca Rosa Beauty. E aí, gente, que essas cenas têm roteiros e uma maquiagem impecável, cara impecável, feita por melhores maquiadores de Hollywood, aquela coisa toda, né? E essa devastação, né, esse momento dela de emocionalmente exausta é passado com glamour, né? E aí tem a questão do fetiche da mulher vulnerável emocionalmente, né? Então a Cassie, ela só pode fazer isso se ela estiver impecável, chorando impecável. E aí o que acontece? Essa vulnerabilidade, ela passa a ser desejável. Ela não é real, tá? Mas aí quando a gente enfia a cara na televisão, no computador pra assistir essas coisas, a gente acaba se esquecendo, né? Isso não é real, tá? Ela realmente não tá sentindo aquilo no fundo, é tudo questão assim, tá atuando, né? Então é muito mais fácil de tá controlada e tudo mais, mas também essa é a imagem que eles querem passar, enfim. E aí, isso é visto com desejabilidade. É a mesma coisa daquela pessoa que vai dormir, blé, toma não sei quantos de banho, passa tanto perfume, faz isso, faz aquilo, vai dormir, acorda plena, entendeu? Sonha com Chuck a noite inteira, aí acorda plena. A gente olha aquilo ali com desejabilidade, porque tudo por trás tem uma questão ali, entendeu? Maquiagem natural, pra parecer, olha como ela acorda, entendeu? Roteiro, aquela coisa toda, ó. Não passa a mulher mora em Nova York, mas não passa uma ambulância pra acordar ela. A
Olha que coisa. Esse fetiche, gente, com a tristeza, leva meninas, a mulheres, a se compararem com a maneira, né, como elas expressam seus sentimentos com esses atores, né, com essas atrizes. E aí, gente, leva uma coisa que eu tenho muito medo, né, de que a pessoa não queira se expressar porque, nossa, eu não vou aqui chorar na frente dos outros e tal, porque eu sou tão feia quando choro, sabe? E esse é um dos meus medos quando a gente fala sobre a nossa sociedade. A partir do momento que eu comecei a ler artigos em relação a isso, eu comecei a perceber, sabe? Que a sociedade tem essa questão, né? Esse pega pra capar com a liberdade emocional, sabe? Então, eu acho que a gente já tem essa questão, sabe? Esse defeito, sabe? Pra corrigir. Então, quando a gente assiste essas coisas e quando a gente vê uma tendência dessas meninas se comparando com uma maneira como uma atriz chora, sabe? O meu medo disso tudo é essas meninas, esses adolescentes, não se darem ao luxo de se expressarem pelo simples fato de não se sentirem bonitas, sabe? E tipo assim, é um ponto crucial da nossa vida, a gente se expressar emocionalmente, tá ligado? Da gente realmente colocar tudo pra fora, entende? Seja raiva, tristeza, tudo isso tem que ser sentido, tem que expor, tem que colocar pra fora, entende? Eu devo dizer que quando essas cenas da Cassie viraram tendência, eu fui ler os comentários e era todo mundo tipo assim, nossa, eu queria tanto ficar bonita assim enquanto eu choro e tal. E isso leva a inseguranças. Tipo assim, até quando a gente vai deixar que essas coisas nos causem inseguranças ao ponto... Cara, eu acho que já passou do ponto, sabe? De você se sentir inseguro pra se expressar suas emoções, pra mim já passou do ponto, sabe? À medida que a medicina foi desenvolvendo, vários transtornos eles começaram a se tornar identificáveis, né? E com isso, várias pessoas começaram a idealizar e a romantizar essas doenças mentais. Ou seja, a doença mental e a dor estão sendo vistas como bonitas e até sendo encorajadas. Plataformas como o Tumblr levaram a glorificar transtornos mentais, doenças mentais, né? Anorexia, ansiedade, bulimia. E essa parada é que são idealizados por pessoas que nem pode ter isso, sabe? É a questão de romantizar mesmo o sofrimento, sabe? Nós, seres humanos, temos isso de romantizar, idealizar o sofrimento, sabe? Nós temos essas coisas. E isso leva à questão do vitimismo, sabe? Nós gostamos de nos colocar nesse lugar. Ai, porque eu tenho isso, sabe? Ai, poxa, eu tô assim, eu tenho isso, entende? Eu estou falando das pessoas que realmente não querem realmente procurar ajuda, tá? Que eu vou falar daqui a pouco em relação a isso. Procurar ajuda profissional, entendeu? E também que a pessoa nem tem, velho. A pessoa nem tem nada. E essas consequências, gente, dessa romantização, elas são variadas. Em menor escala, as pessoas usam a depressão, ansiedade, anorexia como um acessório para tornar a sua personalidade mais interessante. Em uma escala mais crítica, pode levar à tendência das pessoas não procurarem ajuda profissional. E é claro que eu tenho que falar sobre o diagnóstico excessivo, né? Porque todos nós, hoje em dia, qualquer coisa procura na internet e aí pronto. Ai, eu tenho isso. Olha, eu tenho esse sinal que bate com essa doença, então eu tenho. Nem procura ajuda, tipo, profissional. Nem vai procurar um diagnóstico realmente, né? Fazer teste, não. A internet disse, então é. Não há nada de errado em tentar humanizar essas doenças mentais, esses transtornos, tá? Mas a questão é que tem que ser mais realista, sabe? Tem que ser mais direta nas informações e não fazer por sensacionalismo, pra gerar cliques, sabe? Cada vez mais os adolescentes e as pessoas estão se interessando mais por essas séries que tem um fator psicológico, sabe? Sempre tem um porquê, sabe? Raiz daquela personagem, sabe? Por exemplo, de Euphoria, onde a gente reconhece que a Cassie tem daddy issues, sabe? E a gente tá se interessando por essa parte da psicologia.
E então, cada vez mais a gente vai ver séries em relação a isso. Por quê? Porque gera cliques, money. E por último, eu não posso deixar de falar sobre uma coisa. A tristeza das mulheres de cor e dos pobres, né, dos menos favorecidos, são praticamente ignoradas nas redes sociais. Para realmente você sentir uma empatia na internet, né, para sua tristeza ser validada, tem que ter raiz em algo do tipo privilégio branco. Então, com toda essa questão dessa romantização da tristeza, se a pessoa tem algo para sofrer ou não, não sei, mas que a gente dá mais importância para isso e para essas tendências do que a real luta que gera esse sofrimento, né? Porque assim, você viver o dia todo, todos os dias da sua vida tentando lutar por algo que não muda, gera sim sofrimento. Então vamos concordar que há tristezas que são mais validadas do que outras. Você pode ser uma pessoa interessante que sofre de depressão, mas não é a depressão que faz você ser uma pessoa interessante. Eu não acho legal e eu acho isso muito prejudicial, de verdade. Então eu queria muito trazer isso aqui pro canal. Espero que vocês gostaram desse vídeo, que vocês entenderam o que eu quis falar e que faça alguma diferença, né, no que você pensa em relação a isso, da gente realmente parar, tá dificultando tanto a sociedade e o trabalho dos psicólogos, porque a gente tem que parar de ficar romantizando e idealizando tristeza, porque quando uma tragédia acontece, realmente você vê que não é nada disso, é realmente perfura nosso coração, né? E é isso, gente, até o próximo vídeo nesse belíssimo Kanation.